Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos buscando a marca de 1.300 aqui no YouTube, então se você está conferindo esse vídeo e ainda não é inscrito e não quer perder nada do futebol americano aqui do Brasil, já se inscreve aqui no canal. Vamos falar dos jogos que vão acontecer nesse final de semana. O vídeo do pós da última rodada ficou muito grande, porque a gente teve muito jogo. Essa semana a gente tem um pouquinho menos, né? Então vamos falar rapidinho de todos esses jogos que vão rolar. Vamos começar pela Taça Brasil de futebol americano, que vai definir o seu segundo finalista nesse sábado. Quem vai encarar a equipe do União da Serra? Teremos o duelo entre Cruzeiro Futebol Americano e Rio Preto Wilders, jogo que eu estou muito empolgado para ver. A equipe de Rio Preto vem de uma vitória contra o Galo por 22-15 na própria Taça Brasil. Uma defesa que está jogando bem com um estilo diferente, um ataque que está operando legal com o Caravita, Prince jogando bem no backfield, os americanos ganhando mais química com o resto do elenco, principalmente o Shelley, que já fez um jogo bom contra o Galo, contra esse Cruzeiro que desde a última vez que a gente viu, que foi contra o Hornets lá no ano passado pela Taça Brasil, teve muitas mudanças. Começar pela comissão técnica, teve a chegada anunciada do Braden McCombs, que é head coach, que já tem passagem pelo FABR em outros times. A gente teve a chegada também do Guilherme, para ser coordenador defensivo, que era lá do Rex, uma adição que eu achei muito boa. Pude conversar um pouco com o Guilherme lá na época da Onças Week, então é um cara que eu gostei muito de conversar, estava muito atento a tudo que estava rolando lá, e é o coordenador de defesa agora dessa equipe do Cruzeiro. E é uma equipe que desde esse último jogo, se a gente for olhar só para os elencos, a gente teve uma troca de quarterbacks, o Fadini foi embora e chegou o Nick Rooney, que está vindo aí para sua primeira passagem no futebol americano, um cara que tem diversos recordes universitários lá na D2, em Junior College, e já tem alguma rodagem na Europa e vem para o Brasil pela sua primeira oportunidade, e é um cara que eu estou curioso, tenho minhas dúvidas de adaptação dele logo de cara encarando uma defesa como a de Rio Preto. Até falei que não acho que é a mesma situação do Tamarius, porque eu acho ele um QB muito melhor, mas que talvez sofra um pouco por logo no primeiro jogo valendo ter que encarar um adversário que defensivamente é bem montado, é bem arrumadinho, A gente também teve chegada do Rafael Fadini, running back, Marcos Tuleba, defensive end, do Dimitri Virgil, que é americano, do O'Shea Drumore, defensive back, e do Holyfield, ex-Vasco da Gama, linebacker. O que eu gostei da chegada desses outros dois americanos é que eles já passaram pelo FABR, então eles já sabem como joga, como não joga, então são caras que já estão mais adaptados à nossa realidade, talvez já cheguem até um pouco mais prontos para esse jogo. O time também renovou com o Ronel, que é um receiver que eu gosto pra caramba, que é um pouco abaixo do radar dos gringos que a gente tem aqui. Mas esse é um jogo muito interessante. Eu acho que o meu favorito desse jogo talvez seja o Wilders, por conta muito do entrosamento que talvez esses caras tenham que ter, mas o Cruzeiro tá treinando bastante, pelo menos é o que a gente vê muito pelas redes sociais do time, um time que tá treinando, que tá empenhado, que não vai disputar o Mineiro. Então aí nesse primeiro semestre pode ser que seja o único jogo do time, então isso talvez faça o time ter um gás a mais para esse jogo, mas vocês podem ter certeza que vai ser um jogão, isso eu tenho certeza. O jogo que acontece em Minas Gerais no sábado à tarde. Passando para o Campeonato Paranaense, teremos dois jogos também, Primeiro, Curitiba Lions e Londrina Bristol Becks, Curitiba que perdeu na estreia, Londrina ganhou, então um jogo muito importante para as duas equipes. Londrina para tentar cavar uma vaguinha em playoff, a equipe do Curitiba Lions para tentar sua primeira vitória no ano, e é um jogo que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que são duas equipes que pelo menos na teoria não parecem estar em níveis tão distantes uma da outra. A equipe do Curitiba Lions tem que tentar achar formas do seu ataque e conseguir algumas coisas, no primeiro jogo deles contra o Brown Spiders, eu senti que o time só precisava de um ataque mais ritmado para ter mais opções de jogo. A defesa fez um bom trabalho, mas obviamente cansou, porque não tinha ritmo, e isso atrapalha bastante. Então eu acho que principalmente fazer esse ataque andar um pouco mais, tentar algumas coisas diferentes e testar muita coisa. Eu acho que quando você encara um time que está mais próximo do seu nível, seja uma oportunidade melhor para você testar mais coisa. E para a equipe do Londrina, que vem de vitória, eu acho que
O Alan tá mais entrosado e mais calibrado com seus recebedores. Como eu falei no vídeo pós primeiro jogo, é um cara que você vê que ele tem o braço, que ele tem força, mas que tem que estar mais calibrado, tem que ter ali mais consistência e mais regularidade com esses passes para o time operar legal. Diminuir faltas, né? Foi um jogo com muitas faltas, né, na estreia da equipe. E eu acho que uma coisa que o time fez muito com o Alan foi correr pelo meio e muitas quarterbacks, muitas QB sneaks, mas poderia tentar fazer isso com outros jogadores, até para você não expor tanto o seu quarterback, mas tentar correr mais pelo meio ali, aquele miolo conseguiu em muitos momentos correr bem com a bola. Então é um jogo que eu tô bem curioso. Eu acho que a equipe de Londrina talvez esteja um passinho na frente para esse duelo, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, assim como foi o jogo de Londrina contra o Cascavel. O outro jogo da rodada é o jogo do Maringá Pyros, né, que está com 0-1, contra o HP que venceu na estreia, né, venceu o Phantoms, né, o Pyros perdeu para o Croco. Para o Pyros, eu acho que é melhorar tudo, né, porque quando perdeu para o Croco, perdeu nas 3 fases, perdeu sendo dominado no ataque, dominado na defesa, errando nos special teams. Então acho que para a equipe do Pyros é realmente dar um salto em todas as fases do jogo, né? Se vai encarar uma outra equipe que também é forte dentro do cenário do estado, mas que pelo que a gente viu no primeiro jogo, talvez te dê oportunidades para você mostrar mais, atacar melhor, testar mais coisas, né? E fica até um pouco curto, mas é muito isso, é melhorar um pouquinho nas 3 fases, ou melhorar bastante nas 3 fases, né? O time teve tempo para treinar. Então vamos ver o que muda. E para a equipe do HP, primeiro de tudo é entender quem vai ser o quarterback, né? 3 caras rodaram na estreia. Como eu disse, para mim, pessoalmente eu gostei muito da partida do José. Eu acho que dos 3 é o cara que pode oferecer mais condições, principalmente se o ataque não operar legal, porque ele pode correr com a bola, ele pode estender jogadas, né? Mas quem será o quarterback, primeiro de tudo, né? A defesa vem de um jogo zerado, forçando interceptação, né? O ataque eliminar esses errinhos que a gente viu na estreia, né, de como operar, né, de definir talvez quem vai ser o seu cara e dar esse jogo para ele rodar o jogo como um todo. E o Special Teams eu acho que tem que dominar como dominou no último jogo, né, fez pontos com seus Special Teams, conseguiu controlar a equipe do Phantoms pelos Special Teams. Então eu acho que é um jogo bom aí para você mostrar um pouco mais dos seus times especiais, tentar ali ganhar o jogo também por essa forma. Passando agora para a SPFL, a gente vai falar dos 3 jogos que vão rolar esse final de semana. Teríamos o jogo de Rio Preto Wilders e Leme Lizards no domingo, jogo que foi adiado por conta do jogo do Wilders na Taça Brasil. A SPFL, Leme e Rio Preto chegaram ali no comum acordo, o jogo foi transferido para o dia 28 do mês que vem, se eu não estou enganado. Então vamos falar dos 3 jogos. Primeiro, temos um jogo da Série Prata, né, Corsários e Moca vão estrear, né, nessa Moca Destroyers e Corsários Futebol Americano. Estreiam no domingo lá em São Bernardo do Campo às 10 da manhã. Jogo que eu estarei lá. E é um jogo muito interessante. Moca para mim é um dos favoritos. Tem que entender toda aquela situação do Palmeiras ainda, que a gente viu que muita gente saiu do Palmeiras, uma galera ficou. Quem do Palmeiras vai estar nesse elenco do Moca? Todo mundo do Moca que estava no Palmeiras voltou aparentemente. Então a gente deve ver Stock, que se lesionou ano passado, a gente deve ver Princesa nesse backfield, a gente deve ver outros caras ali que impactaram dos 2 lados da bola. Né? Quem não vai entrar mais é o Meneghini, né, que era um linebacker que eu tinha gostado de ver ano passado, que está lá na equipe do Vikings agora. Mas eu acho que é um time que está bem estruturado para fazer um bom jogo. Para a equipe do Corsários eu estou bem curioso, não sei se bom ou ruim, porque a gente não sabe o que esperar da equipe, né? O Koala está como head coach interino, ele era coordenador de defesa, agora está como head coach, e é um time que não dá pra gente saber muita coisa. Se ficou o elenco do ano passado, né, que foi o time que foi para os playoffs da Spring, que foi para os playoffs da SPFL, pode ser um time interessante para fazer bons jogos, né? Tem uma secundária legal, que pode tornar o jogo aéreo do Moca mais complicado, né? Então, com o Galeazzi e com o Bidóia. Então vamos ver o que esperar desse jogo. Eu acho que o Moca é favorito, né? Porque no geral eu acho que vai ser um time melhor, né? No papel. Mas eu acho que pode ser um jogo interessante. E por ser o primeiro jogo da temporada, a gente fica ali um pouco dividido das 2 equipes. Não são equipes que divulgam muito se tem novidades, se tem mudança, quem saiu, quem chegou. Mas vamos para esse jogo, né? E vai ser um duelo interessante. Para mim o Moca é favorito. Vai ter os palpites lá no Instagram também da SPFL.
O outro jogo da rodada das 10 da manhã vai rolar lá em Leme, jogo da Série Ouro. Santo André Werewolves e Franca Carrascos, duas equipes que perderam na estreia. E duas equipes que, se perderem esse domingo, quem perder esse domingo fica numa situação complicada olhando para playoffs, né? 6 times se classificam, né, dos 8 da Série Ouro, mas conseguir vencer nessa situação talvez seja o ideal para já ficar bem encaminhado aí. Né? Ao que tudo indica, se você conseguir ganhar um jogo, você provavelmente vai para o wildcard, mas né, não dá para fazer a conta sem os números. Então é um jogo que é muito importante para os dois times, ainda mais porque os dois perderam na estreia. Para a equipe de Franca, o João Vitor é um elemento para mim para esse jogo, né? Quarterback que fez um jogo interessante contra o Cruzeiro, sofreu muito contra uma defesa que se adapta bem, mas pode correr com a bola, tem potencial para estragar com as pernas, mas o ataque tem que ter uma identidade um pouco melhor. A gente não viu muito isso na estreia, então eu acho que precisa como um todo trabalhar um pouco mais. Vamos ver o que o time conseguiu fazer, né, com esse tempo a mais para treinar, né? Então vamos entender tudo que vai acontecer nesse jogo, mas eu acho que um quarterback com potencial interessante. E defensivamente o time tem que melhorar um pouco de forma geral, né? Sofreu um pouquinho com o jogo terrestre, com o jogo aéreo também. Encarou um time bom, né, também logo de cara, então eu acho que talvez tenha sido já uma boa prova do que o time pode ou não fazer, ou do que tá ruim que já foi exposto, né? E para a equipe do Werewolves, eu acho que a gente tem aí um jogo que a defesa jogou bem demais contra o Santos, né? Só sofreu 6 pontos por 2 field goals, mas forçou 4 turnovers, não cedeu touchdowns, tirando algumas corridas do Kaká, não foi... talvez a palavra certa seja que não foi muito testada, né? Porque o ataque do Santos também não tinha muita coisa diferente para mostrar. Então isso talvez seja um duelo interessante, né? Como que essa defesa vai se adaptar a um quarterback que pode e vai correr quando precisar correr com a bola, né? E principalmente como esse ataque de Santo André vem, né? A gente viu que é um ataque diferente, com um backfield mais veloz, né? Menos físico e mais veloz. É um time que está jogando mais aberto, que está tentando coisas diferentes. Quem vai ser o quarterback desse jogo também, né? 2 caras rodaram no jogo da estreia. E um time que, quando chegar ao ataque, tem que finalizar, né? A gente viu ali campanhas em que o time teve condições e não conseguiu, sofreu 2 interceptações, né? O alemão. Então vamos aguardar para ver o que dá para esperar desse time de Santo André. Eu acho que o Werewolves é um pouquinho favorito para esse jogo, mas para mim é 51% a 49%, né? Porque o Franca ainda conseguiu marcar pontos nesse primeiro jogo, né? Então eu acho que ainda tem muito isso. Tem um aspecto das faltas do jogo também que ajudaram o Franca, mas é um jogo que eu estou bem dividido. Eu vou falar que o Werewolves é favorito por achar que a defesa de Santo André pode dar mais trabalho para esse jogo. Em jogos em que os ataques não são tão bons, geralmente a defesa faz a diferença. E para fechar o nosso vídeo, a gente vai ter o jogo entre São Bernardo Avengers e Corinthians Steamrollers, jogo válido pelo grupo A. Terceiro jogo do São Bernardo, segundo jogo do Steam. São Bernardo está 0-2, né, o Avengers, a equipe do Steam está 1-0. E assim como foi o jogo de Leme, é um jogo em que eu já antecipo que eu acho o Steam favorito, mas que o Avengers tem as peças para que o jogo seja interessante, que o jogo seja pegado. Vou até levantar uma coisa que o Ian, né, que é fotógrafo aqui de São Paulo, que está acompanhando muito todos os jogos, está lá praticamente todas as semanas, que ele me levantou, que Marco Aurélio Noé seriam teoricamente a melhor dupla de running backs que a gente tem em São Paulo. E eu parei para pensar e eu fiquei muito curioso, né? Porque a gente tem bons running backs ao redor, né? A gente tem o Ferrari no próprio Steam, a gente tem o Prince lá no Rio Preto Wilders, a gente tem o Marvir e Tortorello no Dragons, mas talvez Marco e Noé sejam a melhor dupla de running backs, né? Do que os dois podem oferecer, né? O Rhinos tem King Finex, mas é uma pergunta muito interessante e são dois caras que fizeram a diferença no jogo contra o Celotes, apesar da derrota, e que vão com certeza ser muito importantes e vão impactar diretamente para a vitória ou para a derrota do Avengers, né? A gente não sabe quem vai ser o QB, se vai ser o Beto, se vai ser o Cauê, e essa é uma coisa que atrapalha a estratégia do jogo, né? Porque você divide repetição nos treinos, você pode ter que mudar o plano de jogo dependendo de quem estiver ali, né? E eu acho que isso não é bom,
né? Então talvez definir quem é o seu número 1, ou pelo menos deixar o número 1 jogar, né, majoritariamente, porque essa rotação, no último jogo o Cauê entrou bem, mas contra o Vaders ele não entrou bem, né? Então definir quem é o 1, ou pelo menos mudar menos, sabe? É muito complicado, porque a posição de QB é um cara só, então quanto menos você tiver que mexer é melhor. É um corpo de recebedores bem interessante, né? Tem ali Prince, que fez TD no último jogo, tem o Paz, tem outros caras legais nesse elenco, o L que tem nomes interessantes, que pode produzir mais, a gente viu que pode. E esse Steam que estreou bem contra o Leme Lizards, a defesa conseguiu forçar interceptações, forçar fumble, colocar o ataque em boas condições, né? Teve algumas situações que a secundária cedeu alguns passes, é normal. Jogo terrestre talvez seja uma atenção, né? O time de Leme conseguiu correr bem com a bola em vários momentos, seja corridas desenhadas ali no jogo com o Jenkins ou em outras situações. Então um pouco mais de atenção talvez a defesa terrestre, porque vai encarar um time que vai correr bem com a bola, se não da forma tradicional, variações de um jogo terrestre que deve ser interessante, né? E o ataque, que o Lee operou bem, né? Voltou da lesão e, como eu falei na reação pós-rodada, era o que a gente imaginava, um cara que vai ter majoritariamente ali passes um pouco mais curtos, volta e meia estica uma bola, faz muitos rollouts, né, que é ir para um lado para conseguir fazer o passe, às vezes faz uma screen. Então é um ataque que é muito do que a gente já via no ano passado, em 2019, mas que opera bem, né, que opera bem e vai ser um desafio interessante para a defesa de São Bernardo, né? A gente viu os novos nomes desse corpo de recebedores do Steam aparecendo, né, Camara, Sanca, tem o Carioca, tem o Flauzino, que são os recebedores mais experientes. Tem outros caras ali no elenco que vão aparecer durante a competição, tanto no ataque quanto na defesa. E é um jogo que eu acho que vai ser bem interessante, mas o Steam é meu favorito. Tanto por ter vencido, quanto por eu achar que talvez, se virar um jogo de muitos pontos, talvez a equipe de São Bernardo não consiga devolver da mesma forma. Bom, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos chegando aí perto da marca dos 1.300 inscritos aqui no YouTube, então se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque isso me ajuda pra caramba. Tamo junto e até a próxima!